Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar de dois livros que mudaram minha forma de ver a literatura, de estudar a literatura, mudaram, me refiro, de forma muito positiva. Dois livros que eu falo muito pouco aqui no canal, mencionei pouquíssimas vezes, ao contrário de outras obras. E por isso eu acho que pode ser bem relevante trazê-los aqui hoje. Dos dois livros, apenas um ainda pode ser encontrado novo, né, para compra. Eu vou deixar, como sempre faço, o meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição do vídeo para que você que se interessar pela obra, que possa ir lá, dar uma olhada e, se for o caso, que compre através do meu link, pois, como eu sempre digo, isso é uma forma de você ajudar a manter o canal, você continuar incentivando a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Seguimos intercalando vídeos com conteúdos, né, trazendo temas, assuntos, abordando esses assuntos da área de letras, da área de linguagem, e também intercalando isso com vídeos sobre livros, enfim, que é uma prática aqui do canal. Acho importante explicar porque muita gente nova chegou no canal. O canal cresceu muito nas últimas semanas. Ao contrário do que eu esperava, mês de janeiro, mês de férias, eu não imaginava que tivesse um crescimento tão grande. Foi um dos meses em que o canal mais cresceu, janeiro, e fevereiro também teve um crescimento bacana. Enfim, é interessante explicar para vocês que chegaram agora no canal que aqui nós falamos, tanto trazemos conteúdo, né? Então é uma forma de você estudar também a partir do canal, mas também falamos de leitura, falamos de estudo. É um canal também dedicado um pouco ao amor pelos livros. Bom, e os dois livros que eu vou indicar hoje aqui tem muito dessa minha relação de amor com a literatura também, né? Com os livros sempre e, claro, né, com a literatura. Eu gosto muito de pesquisar a literatura, faço pesquisas sobre a literatura desde que entrei na graduação em letras, e essas duas obras mudaram meu modo de ver a literatura, de entender e de fazer questionamentos. Me refiro primeiramente a Que é Literatura, de Raul Castagnino, um autor de língua espanhola, poeta, mas também estudioso da literatura. Inclusive, os dois livros que eu tenho dele aqui são muito bons, tanto O Que é Literatura, quanto também Tempo e Expressão Literária. São obras fundamentais, importantíssimas para o estudo da literatura, infelizmente, obras da década de 1970. As minhas duas edições de Raul Castagnino são usadas, né, foram compradas em sebo, então fica também o convite para que você busque esta obra, que é a que eu estou indicando no vídeo de hoje, que você busque na estante virtual ou nos sebos da sua cidade. A outra obra é O ABC da Literatura, de Ezra Pound, aqui um autor de língua inglesa, né, e que é até mais conhecido no âmbito acadêmico do que Raul Castagnino, mas ambos aqui são muito enriquecedores. Começarei trazendo a contribuição de Raul Castagnino. Eu ouvi falar pela primeira vez da obra que é Literatura quando li a criação literária de Masson Moisés no início da minha graduação de letras, porque Masson Moisés ele faz aquele percurso interessante no começo da obra de sondar tudo que já foi estudado, tudo não, né? Fazer um passeio, lógico, seletivo, deixa de fora muita coisa, como não poderia deixar de ser num capítulo, mas ele faz um passeio muito interessante por grande parte daquilo que foi dito a respeito da literatura, né? E cita a obra de Raul Castagnino. E desde que eu vi a citação, eu já anotei para comprar um dia, porque lá ele diz que Raul Castagnino entende a dificuldade de apresentar um conceito para a literatura e constrói sua obra a partir de várias perguntas em que ele vai dando respostas e
cada uma delas, né, num posicionamento diferente sobre o que é a literatura. Isso me deixou muito curioso e quando comprei a obra pude constatar que realmente é uma obra muito rica, justamente por isso, né, por apresentar diferentes visões a respeito do que é a literatura. E aí, partindo dessa pergunta que é a literatura, Raul Castanhino ele apresenta algumas possíveis respostas. Por exemplo, primeiramente, literatura como sinfronismo, né, ou seja, como, resumindo aqui, claro, como a apresentação de uma ideia que corresponde ao sentimento de várias épocas. Depois ele traz a literatura como função lúdica, né? Ou seja, a literatura mesmo como diversão, como jogo. Traz também a literatura como evasão, como fuga, a literatura como compromisso, a literatura como ânsia de imortalidade. Então, a partir de todas essas possíveis respostas que ele dá para essa pergunta, ele ajuda a entender o que é literatura. Nos ajuda a ter uma ideia não única, mas de possibilidades que motivam a criação literária, que estão por trás do ímpeto criativo de alguém. Isso foi fundamental para mim. É claro, né, não apenas aqui a obra de Castanhino, mas estou aqui com esse desejo, né, de trazer novas obras, indicar novas leituras e acho ela muito rica nesse sentido, mas outras obras também me mostraram essa dificuldade de apresentar uma definição rápida, simples. Por exemplo, a literatura é a arte da palavra, que algumas vezes a gente vê por aí, é muito reducionista, diz pouco sobre a literatura. E a necessidade de explicar um pouco mais, de apresentar outras visões, de ampliar um pouco mais essa visão a respeito da literatura, ela é muito importante. Então, foi uma obra que ampliou muito a minha visão a respeito da literatura, a forma como eu me debrucei enquanto estudioso sobre a literatura, né? E influenciou até a construção também um pouco das minhas produções teóricas sobre a literatura. O conceito que eu trago de literatura no meu livro, A Literatura como Acontecimento, para você que não sabe, eu lancei ano passado de forma gratuita na internet, é um livro digital, né, um e-book. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo, mas é um livro em que eu falo da natureza da literatura e começo o livro apresentando um conceito de literatura muito amplo, dizendo que a literatura é a expressão historicamente situada de uma intuição criativa voltada para o belo. Encaixar todos esses termos e depois explicar cada um deles, né? Por que a literatura é intuição, por que a literatura é expressão, por que ela é voltada para o belo, enfim. Trazer essa diversidade de elementos que estão por trás da criação literária e explicar o porquê de cada um deles revela um pouco dessa influência de um autor que nos mostra que é impossível dar uma única resposta, apresentar um único direcionamento para a criação literária. A obra de Ezra Pound é uma obra que me acompanha desde a graduação. A de Raul Castanhino eu conheci já depois que terminei o curso, né, o curso de letras. Tinha anotado na época, mas não tive a oportunidade de comprar, comprei alguns anos depois. Já a de Ezra Pound eu li mais ou menos na metade da graduação de letras e foi muito importante para mim em vários aspectos. Eu destaco dois aqui. O primeiro que eu destaco é que dentro das discussões sobre literatura apresentadas por Ezra Pound, ele destaca 3 aspectos que estão diretamente ligados à expressão literária, que são a melopeia, a fanopeia e a logopeia. Eu pensei em trazer exemplos de cada um deles, né, trabalhar aqui, mas eu acho que é interessante trazer num vídeo só. Fica essa dívida minha com vocês de trazer um vídeo com o título Melopeia, Fanopeia e Logopeia e trabalhar de forma mais adequada, até porque fica mais fácil de alguém achar, né? Colocando no YouTube, vem o título do vídeo e fica mais fácil. Se eu deixasse nesse vídeo ia ficar disperso aí, dificilmente as pessoas achariam. Mas só conceituando rapidamente, melopeia tem a ver com a forma como o autor trabalha dentro do seu texto os aspectos sonoros. Fanopeia tem a ver com o modo como ele trabalha as imagens, como ele suscita no leitor imagens, a construção de imagens psíquicas a respeito daquilo que ele está descrevendo lá no texto.
E a logopeia seria a união dos dois, gerando uma reflexão, né? Um processo psíquico de interpretação, de reflexão a respeito daquilo. Bem resumidamente é isso, mas me comprometo a trazer aqui um vídeo fazendo análise de texto, mostrando, exemplificando para vocês. Isso foi muito importante, porque depois de entrar em contato com esses conceitos, eu, vez ou outra, quando estou analisando um texto, quando estou produzindo algo sobre algum texto, eu chamo a atenção, e lógico, né, como leitor, sou tocado por um desses aspectos que, claro, estão presentes os três nas grandes obras, são coisas que se relacionam, mas sempre um chama atenção a mais num determinado poema. Nesse chama atenção a sonoridade, no outro chama atenção a criação de imagens. Então foi importante para o meu amadurecimento enquanto crítico perceber esses elementos num texto, ao lado de tantos outros que outros autores me mostraram, né, me ensinaram a ver. Então foi importante nesse sentido. E também ele trabalha aqui no livro com a ideia de paideuma. Eu já falei aqui para vocês que eu tenho meu paideuma individual, pessoal, né? O fato de eu constantemente estar relendo determinadas obras, conhecendo elas a fundo, refletindo sobre elas, meditando sobre suas ideias, e trazendo para vocês conceitos baseados nessas obras, mostra que eu tenho um conjunto de obras que mais diretamente está ligado ao meu pensamento, à forma como eu vejo a literatura, a linguagem, enfim, e que me influenciam muito. Então, por exemplo, em literatura, nós temos as colocações de Maçom Moisés, nós temos as colocações de Aristóteles, né, que não necessariamente é teoria literária, é filosofia, mas discute literatura. Nós temos as colocações de Antônio Cândido, nós temos, enfim, aquele conjunto de autores que está no cerne da minha compreensão sobre literatura. Em linguística tem também, como por exemplo, o próprio Aristóteles, né, nas suas reflexões iniciais sobre linguagem, e depois Saussure. Nós temos também Luiz Antônio Marcuse, Ingedor Kor, autores e autoras que estão na base daquilo que eu penso sobre linguagem. Também tem o meu paideuma individual em termos de literatura, né? Ou seja, as obras de literatura brasileira, os autores de literatura brasileira, que sempre estou relendo, sempre estou voltando a eles: Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Manuel Bandeira. Paideuma, para Ezra Pound, é como se fosse aquele conjunto de autores que representam a produção literária, né? O paideuma aqui é estritamente literário, eu adaptei para outras coisas, mas aqui é estritamente literário. Ou seja, digamos que você chegasse para Ezra Pound e perguntasse: Ezra, quais são as obras que eu preciso conhecer para ter uma noção de tudo que se produziu de literatura, para entender a literatura, para entender a produção literária? Bom, está aqui essa lista. Este aqui é o paideuma da literatura. É algo como também alguns autores chamam de cânone literário, enfim, você chama do que você quiser. Mas entender a importância de ter esses autores que formam a sua base sobre determinado assunto, que você mesmo vai indicar para alguém, porque se relaciona muito com o seu modo próprio de ver a coisa, mas também é importante que você, como professor, saiba dar dicas, saiba quais os autores que representam muito bem aquela área, que representam muito bem a literatura, ou a linguística, ou a teoria da literatura. Que você tenha esse conjunto de autores, pode ser maior ou menor, mas que tenha. Isso é fundamental, e também foi fundamental para mim, né? Potencializou muito os meus estudos, porque, claro, eu estou sempre incluindo novas coisas, né? Eu estou sempre lendo, conhecendo novas teorias e tal, mas eu nunca deixo de voltar ao meu paideuma, tanto literário quanto teórico. E a obra de Ezra Pound me ajudou nesse sentido. Então, estão aí duas obras que foram fundamentais para mim, espero que sejam também para você. E com certeza trarei ao longo do tempo mais vídeos assim, né? Trazendo outras obras que foram importantes na linguística, até mesmo na filosofia, mas que se relacionam de alguma forma com o conhecimento da área de letras. Acho que o fundamental é isso, a gente também, além de trazer discussões teóricas, ampliar as possibilidades de estudos de vocês. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.